Vim caminhar hoje aqui como rotina, que é a caminhada de domingo no Parque Ecológico. Estou aqui no Parque Ecológico, que é o play das crianças. Aqui para trás tem o coreto. E parei porque quero dividir com você especialmente uma mensagem bem importante de um filme que eu assisti ontem, chamado Inexplicável. Inclusive eu recomendo realmente que você possa assistir, porque parte da renda vai para uma instituição que ajuda crianças que estão com câncer. O filme, o título dele já diz muito, né? Inexplicável. Eu já fiz uma live como Os Milagres São Possíveis, que explica a questão da neurociência por trás desse inexplicável que são os milagres. E o filme é um relato de milagre, mas eu não vou falar sobre o que eu já falei. Eu quero pegar alguns trechos que eu achei muito importante e que estão dentro de mim. E quando eu fico assim, eu preciso dividir o meu conhecimento, né? Compartilhar, multiplicar e multiplicando, acionar a corrente do bem. Então é esse o meu objetivo hoje, acionar o bem que existe dentro de você, que ele seja tocado no seu coração e que a partir disso você possa ser instrumento desse bem na vida de outras pessoas. Bom, o filme relata um menino de 8 anos com câncer na questão do cérebro. E o mais importante do filme, na minha visão, em primeiro lugar, vou fazer um parênteses, né? Que toda história, tudo aquilo que a gente vê das histórias das outras pessoas, são fundamentais para a vida daquela pessoa. E para nós, como telespectador da vida do outro, serve como metáfora, como uma forma de aprendizado, que é aprendizado através das histórias. Então, o que essa história me inspirou e que pode ser que para você inspire outra coisa, porque quando entra na nossa mente, a gente é tão único que a gente toma aquilo a partir dos nossos filtros, a partir das nossas crenças positivas e negativas. Bom, para mim o filme foi extremamente impactante, que uma frase que o médico fala para o pai do menininho que tem câncer, e que depois nem é essa questão que realmente faz com que ele entre não é colapso, é falência múltipla dos órgãos, não é isso, é a meningite que ele tem. E o médico diz assim: não acreditar é tão louco quanto acreditar. Em quê? Nos milagres, em que tudo é possível de ser revertido e curado. E isso para mim foi fundamental, porque eu acredito piamente na mesma coisa. Não acreditar é tão louco que acreditar. E na minha visão do filme, uma das coisas mais importantes que aconteceu foi a visão da equipe médica. E eu falo isso do neurologista e do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, numa hora em que o menino estava bem mal, diz assim para a mãe: eu preciso acreditar que realmente vai dar certo, porque senão eu não faço meu trabalho bem feito. Mesmo com o menino muito mal. Então, é a mensagem, né? Do quanto acreditar faz com que a gente foque num resultado positivo. E o quanto não acreditar faz com que a gente, às vezes, desista antes de terminar. E o pai diz uma frase fundamental no filme, que o jogo só acaba quando termina. E tudo isso é para te dizer que você precisa escolher e precisa acreditar que todos os recursos que você precisa já estão com você. Para quê? Para você realmente chegar naquilo que você acredita. A mãe acreditava piamente na cura do filho. E ela acabou, de fato, criando essa rede de suporte de pessoas que também acreditavam. O médico tem um papel fundamental nessa história.
em 2 momentos muito significativos, em reanimar essa criança e depois em acreditar que era possível reverter o quadro da meningite bacteriana que estava, que era muito, muito grave já no falência de órgãos. E o mais incrível, minha gente, é que esta metáfora, para nós, é uma história de vida real. Então, a gente não sabe, a mãe diz isso, a gente não sabe porque uma criança, dentre tantas outras, foi escolhida para ter câncer. E a gente não sabe porque, dentro de tantas crianças com câncer, uma também foi, entre aspas, escolhida para realmente ter a cura. E como a gente não sabe nada disso e a vida acaba sendo um grande mistério, por que não apostar no que de fato pode acontecer dos milagres? Uma das médicas intensivistas, ela diz assim, a gente não pode dar esperança para os pais e depois frustrá-los. Mas o fato é que já existe uma frustração posta, que é a doença, que é o risco de morte, que é não dar certo. Então, quando a gente sabe disso, que já tem uma frustração aí ocorrendo, por que não ter esperança? Por que não tentar? Então o filme mostra a visão de todas os personagens, do menino que tinha um paraquê muito sério, que era de fato jogar futebol, da mãe que tinha uma fé e dizia exatamente isso, a fé precisa ser maior que o medo e o medo é natural a gente ter. Um pai que estava muito reticente, não queria acreditar, não queria sofrer, estava na visão dos médicos. Um médico neurologista que foi fundamental no processo de acreditar e realmente fazer tudo o que era possível, mesmo quando parecia que nada era possível ser feito. Uma médica intensivista que tinha uma postura muito mais condizente ao que a gente encontra hoje, que é uma postura mais reticente, mais cautelosa, mais protegida sob o ponto de vista, vamos ver números, né? E apostar nesses números que são a média normal. Toda uma equipe de família que estava lá rezando, o técnico de futebol que, inclusive, fez todo o movimento para esse menino e conseguir que o craque, que era a admiração dele, pudesse fazer um vídeo. Toda a equipe de enfermagem, o fisioterapeuta, que era quem realmente iria fazer a reabilitação para esse menino, poder jogar futebol. Então, é muito tocante sobre todo o círculo de pessoas e o drama vivido por cada um. E não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. Tem a vida real acontecendo naquele filme, que são todas as partes que envolvem a gente, as dúvidas, os medos, as crenças, a fé, a gente enquanto profissional que tem uma responsabilidade sobre a expectativa daqueles pais. E o que eu tomo para mim é isso, acreditar ou não acreditar é tudo loucura da nossa cabeça, porque de fato tudo é possível. E quando a gente vê isso sobre a perspectiva do nosso SARA, né, do nosso sistema ativador reticular ascendente, que é dentro da neurociências a explicação para tudo isso, depois assista o vídeo Como os Milagres São Possíveis, está no canal do YouTube, fica muito claro que a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa sair de cima do muro e decidir, eu vou acreditar, não vou acreditar e até que ponto eu vou acreditar. E o acreditar é uma situação de bastante tensão interna para essa mãe, porque parece que enquanto ela acredita, o filho está sofrendo. E ela consegue fazer essa entrega. Eu acredito, eu estou com você, mas se você estiver cansado, se você realmente não quiser mais estar aqui, eu também aceito, eu também acolho. E a partir disso, tem todos um desenrolar incrível do filme que
Sinto muito se eu dei alguns spoilers, mas independente disso, vá lá e assista. E você pode me dizer, mas Sandra, não tem nada a ver com câncer. Não importa o desafio que a gente passa, né? São tudo metáforas, como eu disse. A metáfora é de uma doença numa criança, mas a gente está o tempo todo lidando com desafios, que pode ser numa doença, mas pode ser tão grande quanto aquilo que a gente chama de câncer. Então, todos os nossos monstros, eles seguem a mesma cartilha, de nos assustar, de nos deixar com medo, da gente ser testado até o último segundo, para realmente a gente aprender, evoluir, saber mais da vida, de nós mesmos. E independente do seu monstro, acredite, tome a decisão e você realmente vai ter todos os recursos que você precisa para lidar com isso. Sejam pessoas, seja o quem vai te ajudar, seja o como vai te ajudar. Quem e como não estão na sua mão. O que está na sua mão é essa decisão do que você quer, do que você acredita. No filme todo existiu esse conglomerado de pessoas que estavam no eu acredito que a cura é possível, mesmo quando já tem uma falência múltipla de órgãos. Isso que é mais impressionante. Então, o jogo só termina, né? O jogo só acaba quando ele termina. E quem termina esse jogo, de fato, não somos nós. Mas, enquanto tem jogo, a gente precisa apostar no nosso time.